Como alcançar a estabilidade financeira? Capítulo 6, Ascensão e Queda. Página 103. Virtude e confiança produzem riqueza. Riqueza, domínio. O domínio, a opulência, o luxo. Luxo, fraqueza e ruína. Segundo o historiador John Anthony Froude, mencionado no artigo do jornal O Estado de São Paulo, do dia 24 de junho de 2002, pelo editor-chefe David Brooks, do The New York Times Magazine. Ainda segundo o jornalista, a queda é inevitável como a morte. O trabalho árduo gera a riqueza, e quem conquista a riqueza quer avançar para o próximo passo, o do domínio sobre a riqueza conquistada. Quem tem domínio quer mostrar o que conquistou com o poder do dinheiro, chegando ao degrau da opulência para finalmente alcançar o último degrau, que é a conquista do luxo, aquilo que está acima da necessidade e serve apenas para ostentar. Pequenos ganhos podem virar fortunas no longo prazo e grandes ganhos viram fortunas no curto prazo. No livro dos Provérbios, no versículo 11, capítulo 13, ensina que os bens que muito depressa se ajuntam se desvanecem e os que acumulam pouco a pouco aumentam. Fortunas se acumulam e se perdem ao longo do tempo, seguindo a dinâmica do dinheiro que troca de mãos constantemente. Há o tempo para ganhar e há o tempo para perder. Assim, há o tempo para subir e o tempo para descer. A queda é inevitável como a morte? Assim como o estagiário, no início de um novo emprego, no começo de um negócio, se trabalha com muita dedicação, sem medir esforços, com entrega de corpo e alma, e a riqueza se materializa. Em alguns anos, aquele pequeno empreendimento se torna um negócio promissor. Em alguns anos, aquele estagiário pode virar chefe do departamento e seus ganhos se tornam cada vez maiores. Quem ganha tem condições de comprar, investir, expandir e influenciar a vida de outras pessoas. A riqueza gera sentimento de domínio na alma de quem a possui. Domínio significa poder de dirigir ou governar outras pessoas pela imposição da obediência, que é o poder de controlar os outros. Isso tudo ocorre em longos anos. E por isso, a lenta transformação acontece sem que a pessoa perceba o caminho que está seguindo. O domínio leva à opulência, à vida de grandes quantidades de bens. A pessoa não consegue ficar satisfeita com o que possui e começa a querer cada vez mais e mais, lentamente, gradualmente. Quem acumula grandes quantidades de bens acaba gostando da boa vida, de produtos de alta qualidade, de bens cada vez mais caros e finalmente entra no mundo do luxo. Até conseguir o patamar de luxo, a pessoa vai subindo, subindo, e sua mente está concentrada em querer mais e a conquistar mais. Mas, quando alcança o luxo, algo começa a mudar na sua alma, aparentando inquietação. A pessoa começa a questionar a vida de modo geral e se pergunta sobre qual o motivo de querer tantos bens. Por ter se dedicado apenas em acumular bens, muitas vezes, nesta situação, a pessoa está espiritualmente empobrecida. No capítulo 2 do livro dos Eclesiastes, versículo 26, está escrito que aquele que é agradável, Deus dá sabedoria, ciência e alegria, mas ao pecador ele dá a tarefa de recolher e acumular bens que depois passará a quem lhe agradar. A opulência e o luxo têm o poder de enfraquecer a alma, levando a pessoa ao sentimento de consternação que ela não sentia durante a ascensão.
podemos exemplificar esta situação no caso da criança que sobe uma escada sem medo e depois que está no alto, ao olhar para baixo, ela se assusta. Na verdade, o medo está no alto e não embaixo. Na primeira situação do luxo, a pessoa se preocupa em contratar segurança, instalar cerca eletrificada, câmera de segurança, de modo que tudo começa a girar em torno do proteger o que possui. A fraqueza nasce quando a mente subconsciente desloca o foco da ação de ganhar para a reação de proteger o que ganhou. Quando a mente começa a reagir para não perder o que acumulou, ela se desliga da ação de ganhar. O medo domina a criança que receia lugar alto e a paralisa. A fraqueza chama o medo começa a provocar a decadência, e esta atrai a ruína para então começar tudo novamente. Pessoas, famílias, empresas e nações já passaram por isso e continuarão a passar ao longo da história. Grandes erros são cometidos pouco a pouco. Dá para evitar? Se tudo que sobe mais tarde desce, então será que para evitar a queda seria só não subir? Talvez o mais simples e óbvio seja mais difícil a ser acatado. De que forma algumas empresas e famílias evitam a queda? Provavelmente as pessoas de empresas e de famílias conhecem algum segredo que outras não sabem. O comportamento normal de qualquer pessoa que acumula riqueza é subir gradativamente de escala em seus hábitos de consumo. Pouco a pouco, elas passam a frequentar lugares melhores, a usar roupas mais sofisticadas, ter carros mais caros, morar em bairros de padrão elevado e assim por diante. Sem entrar na questão do certo ou errado, isto é perfeitamente natural. No começo da vida, a pessoa mora em uma casa simples, em um bairro simples, e na medida em que o dinheiro permite, ela se muda para lugares mais sofisticados que, obviamente, têm custo maior. Então, ela passa a conviver com as pessoas e a frequentar lugares mais caros. Se a pessoa tem dinheiro para pagar tudo isso, que mal há? Para isso, ela trabalha, conquista novas riquezas e seus valores mudam. Assim, o que era básico no começo já não basta mais porque sua vida subiu de patamar. Anos mais tarde, sem se dar conta, ela vive no luxo e talvez passe a ostentar. O que é necessidade básica se confunde e se mistura com o luxo e macula o discernimento. Quando você tem dinheiro, fica difícil controlar a gula, diferentemente de quando não se tem dinheiro, que quando come no restaurante por quilo, a gula é satisfeita de acordo com o valor que tem no bolso. Quando você tem fartura, é difícil comer só o que o corpo precisa. É difícil manter em casa somente o necessário, assim como na empresa, incorrendo em adquirir pouco a pouco itens acima da necessidade. Afinal, o que seria apenas o necessário? Onde termina a necessidade e onde começa o luxo? Como identificar esta separação tão sutil que depende de cada um? Grandes erros são cometidos pouco a pouco. Poder, fama e dinheiro. Quais os motivos mais comuns que levam as pessoas ao luxo? Provavelmente seria o trio: poder, fama e dinheiro. O poder é algo inebriante, mágico e atraente que seduz almas desde a adolescência, começando na escola primária, na liderança da turma, seguindo para o centro acadêmico nas universidades e para a vida toda. Na liderança da sala de aula, por exemplo, está envolvido apenas o poder da posição, sem nada a ver com o dinheiro. Seria um poder exercido sem o domínio do dinheiro. As pessoas têm atitudes estranhas e extremadas para conquistar o poder. A fama é igualmente sedutora.
As pessoas que buscam fama também têm atitudes estranhas e extremas, às vezes ridículas, apenas para conseguir fama momentânea e passageira. A conquista da fama é um perigoso trampolim para a vida de luxo, especialmente se vier acompanhada de ganho rápido de dinheiro. O dinheiro talvez seja o mais perverso dos três, porque basta conseguir dinheiro independentemente da origem lícita ou ilícita, ética ou imoral, é dinheiro e exerce toda a magia e o poder sobre tudo e todos. Claro que o dinheiro ilícito é o caminho mais rápido para se envolver em problemas. Citando mais uma vez o livro dos Provérbios, versículo 11, capítulo 13, podemos ler que os bens que muito depressa se ajuntam se desvanecem. Ou ainda, o ditado popular que diz: o que vem fácil, vai fácil. A riqueza que se acumula rapidamente se dissolve com a mesma velocidade. O dinheiro parece ter uma energia própria, capaz de acumular e desacumular, guiado por alguma orientação. A pior subida é a financiada por dinheiro sujo, de atividades ilícitas, às vezes nem tanto, mas a sua queda ocorre no seu devido tempo, podendo demorar mais ou demorar menos, talvez algumas décadas. A verdade é que o dinheiro sujo não se sustenta por si só, se dissolve mais cedo ou mais tarde e vai procurar quem o trate melhor. Com o dinheiro na mão, a pessoa se sente poderosa porque, de certa maneira, o dinheiro abre portas, dá acesso às pessoas poderosas, pode comprar forças, posses, e tudo isso proporciona fama e mais poder. Uma mente contaminada com a ilusão do poder é uma mente perigosa que desconhece limites. O poder comprado pelo dinheiro produz déspotas que praticam tiranias como uma sádica diversão. Grandes erros são cometidos pouco a pouco. Falta de sentimento de gratidão. Quando não se tem nada, é fácil demonstrar gratidão sobre o pouco que recebemos. Qualquer doação é muito valiosa para quem tem pouco, mas parece que o sentimento de gratidão é proporcional na medida da posse. De um lado, a quantidade de conquistas aumenta, enquanto, por outro lado, o sentimento de gratidão diminui, na medida em que se acostuma com o objeto da conquista. Como exemplo, podemos dizer que a aquisição do primeiro automóvel tem um significado muito forte, mas com a aquisição dos próximos carros, o impacto diminui até a pessoa sentir que um carro é um objeto e uma conquista natural. Assim, o sentimento de gratidão pode diminuir na medida em que a pessoa aumenta suas conquistas materiais. Quando começa a ganhar dinheiro, uma pessoa de origem humilde se sente anestesiada com o conforto que o dinheiro proporciona e gradativamente apaga da memória o início da sua origem, se cerca de pessoas que a agradam, provavelmente ávidos por seu dinheiro, podendo perder a noção do que é correto. Intimamente, essa pessoa aceita que um pouco de pecado pode ser tolerado. Afinal, se todo mundo faz, ela também poderá fazer. Sem resistir a dar uma espiadinha no que a atrai, ela acaba se envolvendo, o que enfraquece seu senso de julgamento, tendo início a lenta escalada rumo à ostentação de luxo. Uma vez lá no alto, envolvida demais para retornar para a vida mais simples, sobrevém a preocupação em proteger o que acumulou. Quem não enxerga isso acaba trabalhando a vida toda para acumular bens que depois o próprio universo se encarrega de distribuir para outras pessoas que fazem melhor uso, colocando os bens a serviço da coletividade. Um negócio lucrativo. Todo dono de empresa deseja lucro no seu empreendimento. Um negócio lucrativo pode proporcionar ganhos materiais,
mas também pode trazer problemas. Primeiramente, porque um negócio lucrativo gera dinheiro todos os dias, em todos os meses. Depois, porque dinheiro constante pode criar aquela ilusão de fonte inesgotável e a preguiça pode, pouco a pouco, minar o esforço dedicado ao trabalho a ponto de achar que não precisa trabalhar tanto se o lucro vem todos os meses. Alguns anos de fartura pode fazer com que o pensamento do dono da empresa seja afetado e ele achar normal trabalhar metade do dia e se dedicar aos assuntos pessoais na outra metade. O perigo de o dinheiro poder comprar qualquer coisa começa a invadir as contas do negócio principal. Despesas particulares passam a ser pagas com o dinheiro da empresa, familiares começam a usufruir da fonte inesgotável e despesas como combustível do carro particular invadem a tesouraria da empresa. A esta altura, o sócio começa a fazer o mesmo, imitando o comportamento do primeiro. Enquanto o lucro do negócio aguenta, ninguém questiona as atitudes que vão tornando as despesas cada vez mais onerosas. Em dado momento, os funcionários começam a perceber a brecha nos controles da empresa e passam a levar notas de despesas para serem reembolsados pela fonte inesgotável. Grandes erros são cometidos pouco a pouco, mas a anestesia da farra de gastos tem tempo de duração. Nenhum caixa de qualquer organização, por mais lucrativo que seja, é inviolável. E cedo ou tarde, a fonte inesgotável já não aguenta arcar com todas as contas. O negócio ainda continua lucrativo, porém, começa a morrer pelas altas despesas e não por falta de lucro. Os sócios começam a se acusar mutuamente, mas enquanto não se arrependerem e corrigirem suas atitudes, o negócio lucrativo deixará de ter a sua razão e entrará em lenta decadência. Um negócio lucrativo tem maior responsabilidade sobre a destinação do dinheiro a ele confiado. É preciso saber investir seus lucros em benefício da comunidade e não só para a acumulação de bens de seus proprietários. É preciso honrar a confiança que a sociedade depositou para administrar a riqueza de todos. Conto do Vigário, página 111. O Conto do Vigário é uma história elaborada com o objetivo de burlar alguém. Conforme consta no site Império Mineiro, existem muitas versões sobre a origem desse termo, mas uma das mais conhecidas e defendidas pela pesquisadora Denise Lotufo afirma que no século XVIII, duas igrejas em Ouro Preto, as paróquias de Pilar e Conceição, receberam de presente apenas uma escultura de Nossa Senhora. Para decidir qual igreja ficaria com a imagem, os vigários contariam com a ajuda de Deus, ou melhor, de um burro. O combinado era que a santa seria amarrada ao burro, solto entre as duas paróquias, e teria de caminhar até uma delas. Aquela que fosse escolhida pelo animal ficaria com a imagem. O burro então se dirigiu à igreja de Pilar, que acabou ganhando a disputa. No entanto, mais tarde foi descoberto que o animal pertencia ao vigário dessa igreja. Após isso, a expressão conto do vigário passou a ser conhecida como sinônimo de falcatrua e malandragem. Segundo a pesquisadora, essa é uma das prováveis origens da palavra vigarista. Neste mundo em que um está de olho no outro para tentar vender alguma coisa e obter algum benefício para sua sobrevivência na troca entre vendedores e compradores, é inevitável que surjam indivíduos que ultrapassam o limite entre o correto e o incorreto. A pessoa movida pela ganância seria mais suscetível a cair no conto do vigário. No começo, sabe que a história contada a ele apresenta vantagem demais. Porém, como a história é boa, a pessoa logo
desperta o desejo de dar uma olhadinha, porque não custa nada. Talvez, guiada pelo desejo de enriquecimento rápido, a pessoa segue o contador de histórias, pois fareja oportunidade de ganho fácil. A lógica diz que se o negócio fosse bom mesmo, não seria oferecido a outro. Se o propositor oferece o bom negócio a outro, está procurando alguém para arrancar dinheiro. A alma turva de um ganancioso é o preferido dos que aplicam o conto do vigário, mas um bom conto pode ser tão bom que os ganhos iniciais durem algum tempo, talvez alguns anos, o suficiente para fazer o ganancioso acreditar e apostar ainda mais. Facilmente se leva o pobre ganancioso ao topo da pirâmide em pouco tempo, mas ele cai na mesma velocidade. Competição ou cooperação? Desde criança, nos ensinam a sermos mais competitivos do que cooperativos. Ser o primeiro na classe é mais importante do que ajudar os colegas. Tirar uma nota boa para passar de ano é mais importante do que aprender algo na escola. Desde pequenas, as crianças são programadas a buscar sempre mais, a serem sempre melhores do que os outros, em vez de serem melhores com elas mesmas. Essa mente competitiva é cultivada ao longo de muitos anos, o que nos leva a internalizar que tem valor somente o que é conquistado através de competição. Raras vezes as crianças recebem incentivos para serem cooperativas, sendo confundidos com fraqueza aqueles que querem ajudar os outros. Ao ganhar dinheiro competindo pelo mundo, naturalmente a pessoa acredita que aquilo lhe pertence e que é dono da riqueza conquistada. O filho único tem poucas oportunidades de aprender o que significa dividir com seu irmão, reforçando ainda mais o pensamento individualista. Aquele que não aprendeu a dividir cresce pensando que tudo lhe pertence. A competição é perigosa, pois no mundo da competição, um tem que perder para outro ganhar. Para que o outro perca, vale atacar o adversário, como acontece nos debates entre candidatos em campanhas políticas. As pessoas costumam partir do pressuposto de que ganhar significa ser mais do que o outro, mesmo que para isso se adote a violência de destruir o outro, tratando como inimigo. A mente competitiva é guiada pelo ego e, por isso, tem pouco espaço para valores morais. Uma alma tomada pelo espírito competitivo pode facilmente se perder e se tornar materialista. Competir significa tirar algo de alguém através da disputa para definir quem é o vencedor. A riqueza conquistada na base da competição não é duradoura, porque carrega nela a energia mesquinha e esta fica procurando momento para encontrar mãos mais bondosas. Ao observar o crescimento das árvores na natureza, vemos que elas lutam ferozmente para ver quem consegue sobressair para alcançar a luz do sol, mas nunca uma árvore parte para o golpe baixo de atacar a outra. Uma árvore luta para não perder seu espaço de sobrevivência e luta com todas as forças, o que é bonito de se ver. Nesta competição, a árvore que perde não faz drama e aceita a natureza como ela é. Da mesma forma, ao observarmos uma pessoa que luta para conquistar seu espaço, sem ferir o outro, independentemente do ataque de seus competidores, tendemos a oferecer ajuda devido à pureza na alma dessa pessoa. O universo abençoa a riqueza gerada pelo processo de cooperação, criação, construção e edificação. A riqueza criada é perene, pois ela é própria do Criador. Os vícios humanos. Quem já não caiu na tentação de comer demais ou abusar de bebida para aliviar tensões, fumar um cigarro no intervalo de reuniões estressantes, comprar compulsivamente como forma de terapia alternativa, apostar dinheiro em jogos por diversão, tolerar a dependência de drogas como sobrevivência nos dias atuais?
Estes são os vícios humanos mais comuns que acontecem com qualquer pessoa a qualquer momento. E não há nada de errado nisso. A comida, como mecanismo de fuga das tensões dos dias atuais, pode ser um dos vícios mais fáceis para qualquer pessoa, porque basta comer o que tem pela frente. Quando falta comida, é difícil alguém cair na tentação da gula, ou seja, o vício à comida está relacionado com a conquista da riqueza material. Na medida em que as famílias se tornam abastadas com o avanço da renda, também aumenta o consumo de alimentos, o que é muito bom por um lado, mas muito ruim por outro, se parte desse consumo estiver alimentando o vício da gula, porque mais tarde o excesso de comida irá cobrar seu preço no descontrole das funções vitais do organismo, como diabetes, pressão alta, derrame e tantas outras doenças que podem desencadear em função do excesso de alimentação. A ansiedade também pode desencadear a procura por comida para amenizar o sentimento de não conseguir ter a calma necessária para esperar o tempo de cada acontecimento. O descontrole em consumir alimento em demasia tem duplo efeito no mau uso do dinheiro. Primeiramente, porque se gasta para comer muito, para depois ter que gastar ainda mais para o tratamento da saúde. Neste caso, seria melhor que as pessoas seguissem o velho conselho que diz: coma pouco e viverá muito para comer bastante. Quanto à bebida, as pessoas começam a tomar refrigerante gelado, que é uma delícia nos dias de muito calor, e com a idade é permitido consumir a deliciosa cerveja bem gelada para saciar a sede, juntamente com os amigos. Beber é muito bom, pois é uma delícia e faz parte dos costumes desde a antiguidade. Variedades de bebidas não faltam neste mercado, seja cerveja, vinho, uísque, champanhe, etc. Além de elegante, uma bebida saboreada na justa medida faz bem para a saúde. O problema da bebida é quando quem bebe passa a ser engolido por ela, que passa a mandar na vida de quem bebe, tornando-se de fato um vício que precisa de tratamento. A questão é saber o que está por trás do desejo de beber tanto. Geralmente, há uma ou mais questões de ordem emocional escondidas no fundo da alma, comandando as ações do dependente. Não é pouco dinheiro que se bebe ao longo de anos de existência. Como comida em excesso, cedo ou tarde a bebida também cobra seu preço, com tratamento de saúde e por isso mais um vício que, se não administrado, pode ser a fenda por onde será sugado muito dinheiro. O desafio não é parar de beber, mas descobrir a causa e ter a coragem de encarar o problema para que a vontade compulsiva de beber desapareça. A dependência com o cigarro não causa tanta vergonha como nos casos que levam à embriaguez aquele que é dependente de bebida. Nesse sentido, o cigarro é mais chique, uma vez que mantém a compostura do dependente até o final da festa. Embora as causas que levam um pulmão a procurar por este artigo tóxico também pode ser devido a traumas emocionais mal resolvidos na infância, ou algo semelhante que destravou o gatilho disparado em algum momento da vida e que se arrasta por anos. A conta que o tabaco cobra mais tarde dos pulmões é bastante salgada. Durante o período em que o fumante contribui com a indústria do cigarro, daria uma fortuna se bem capitalizado. E outra fortuna será descontada do dependente quando este entrar na fase de ajuste de contas para com o dono do templo, que é seu próprio corpo. A compulsão à compra é uma das terapias alternativas, na maioria das vezes, adotada pelo público feminino, que encontra alívio no prazer de fazer compras que não costuma encontrar no ambiente de trabalho ou familiar.
Assim que termina aquele dia tenso e estressante, a mulher corre para o shopping, que ainda está aberto à noite, para atendê-la, e compra roupa, sapato, outra roupa, bolsa, até se sentir saciada. Com as sacolas de compra na mão, ela segue feliz para sua casa e, ao chegar, larga os pacotes sobre o sofá da sala, pois provavelmente aquelas roupas e acessórios terão pouca utilidade. Serão usados poucas vezes ou nenhuma e logo irá para dentro do armário ou do guarda-roupa, que já não cabe mais nada. No entanto, a ferida da alma não foi resolvida, mas apenas amenizada com algo que a fez se sentir feliz por algumas horas, pois sua frustração continua e no dia seguinte, novamente, haverá enfrentamento no ambiente onde a ferida da alma será posta em xeque outra vez. De nada adianta comprar mais armários, parar de fazer compras, esvaziar o guarda-roupa, nem pedir a conta de onde gera estresse, porque nenhuma delas está na causa da frustração. Um dia esta mulher terá que olhar para dentro de si e começar a cuidar da saúde da alma, deixar de lado os problemas das pessoas ao seu redor e se concentrar em si. O mais difícil na vida é enfrentar seu próprio ego e compreender a própria alma, para fazer desaparecer a compulsão pelas compras, como em qualquer outro tipo de vício. O jogo não agride o estômago, nem o fígado, nem o pulmão. Portanto, entre os vícios, este deveria ser o mais saudável. No entanto, às vezes, o jogo provoca mais mal do que os outros vícios, porque ataca o órgão mais sensível do homem, o bolso. Ataca de forma bastante agressiva, especialmente quando o indivíduo pega gosto pelo jogo e é sugado para dentro do sistema. A causa que sustenta esta necessidade estaria no emocional, represado na infância, como a reprimenda constante dos pais, falta de carinho, cobrança exagerada, não ter recebido atenção. Tudo que foi acumulando ao longo dos anos pode, em um momento, encontrar significado diante da possibilidade de ganhos enormes que provariam que o jogador é capaz. Um argumento fraco, mas suficiente para ele pegar o dinheiro do bolso e colocar na aposta, com a esperança de que da próxima vez vai dar certo, ou a euforia de que daquela vez a sorte está do seu lado. O jogador aumenta a aposta até perder tudo. O jogo é um jogo. Ganha quem tem o emocional sólido e equilibrado, e perde quem entra com o emocional fragilizado. O dono do jogo entende bem a fragilidade da alma, porque na maioria dos casos ele também foi vítima, e por isso aprendeu a lidar com a fraqueza, explorando o vício de pessoas que procuram esta alternativa como terapia para amenizar a dor que nunca acaba, enquanto não enfrenta os problemas que tenta esconder desde muitos anos. Quando usamos a palavra droga, imediatamente associamos com maconha, cocaína, que são substâncias ilegais, mas drogas podem ser remédios comuns, vendidos livremente em qualquer farmácia da esquina, como aquela droga que provoca sono, usada para evitar passar mal durante a viagem. Drogas não são apenas substâncias que afetam o sistema nervoso, mas também aquelas usadas contra uma simples dor de cabeça provocada por resfriado. Quem aprende a consumir drogas, com o passar dos anos, vai subindo de degrau na variedade que consome. De um simples analgésico, pode passar para antidepressivos, devidamente receitado pelo médico, que pode ainda ministrar um ansiolítico, hoje em dia amplamente comercializado em variedades e marcas. Até aí, tudo dentro da lei, com receita médica adquirida com nota fiscal, nada de errado ou ilegal. Atualmente, não são poucas as pessoas que consomem algum tipo de ansiolítico ou antidepressivo.
O fato de tratar a doença da alma com medicamentos não está errado, mas não se deve achar que o único tratamento é por medicamentos químicos. As dificuldades provenientes de depressão e ansiedade são um aviso à humanidade para se cuidar espiritualmente, buscando orientação do Criador, para que, ao longo do tratamento, consiga se libertar da dependência química para o transtorno da alma. Patrimônio ou ego? Aumentar o patrimônio significa fazer hoje as escolhas para o bem de amanhã. Se o patrimônio da família ou da empresa foi bem administrado, o futuro será de tranquilidade. Caso contrário, será de muita inquietação. O ego é imediatista e quer tudo na hora sem pensar no futuro, mas apenas na satisfação do momento. É aquele que se satisfaz com a refeição de hoje sem se importar com a de amanhã. Não se preocupar com o amanhã, tudo bem, mas não quer dizer gastar o dinheiro de amanhã, porque não se preocupa com o futuro. Hoje temos de pensar na refeição de hoje, mas amanhã teremos de ter a refeição de amanhã. O ego tem a sua importância, até de se proteger da fome, pois tem que lutar para obter o que precisa. No entanto, assim que consegue o necessário, é importante cuidar do patrimônio, porque se deixar o ego tomar conta, nunca formará o bem familiar ou da empresa. O ego é imediatista, enquanto o patrimônio é duradouro e de lenta maturação. O ponto de suficiência. O estado de carência é quando falta algo necessário. É a privação. O estado de suficiência é quando as necessidades são atendidas. O estado de fartura ou abundância é quando se tem quantidade superior ao necessário. Na carência se passa necessidade, falta de alimento, de moradia, e então as pessoas lutam para melhorar esta situação e alcançam a suficiência. O estado de suficiência é uma parede fina que separa a carência da fartura. Quando uma família alcança o estado de fartura, no começo há pouca fartura e depois a sobra acima da necessidade começa a aumentar. E se quem passou pela carência não sabe lidar com a fartura e começa o desperdício, é preciso aprender a ter consciência do ponto de suficiência, aquele momento em que as necessidades são atendidas, porém sem gerar desperdício. É preciso aprender a investir o que sobra de forma inteligente para formar uma reserva que lhe proporcionará independência financeira. Também é preciso aprender o valor da doação, de separar parte do excedente para ajudar pessoas que ainda estão na carência. Aquele que se perde na fartura e leva a vida achando que a riqueza é infinita, pode mais tarde na velhice voltar para o estado de carência. Segurando o egoísmo, aflora o altruísmo. Como se tornar uma pessoa mais altruísta do que egoísta? Eu não gostaria de ser rotulado como pessoa egoísta. Ninguém gosta de ser chamado de ególatra. Pessoa egoísta que ganha dinheiro, acha que o altruísmo é algo que dá para comprar e decide fazer doações. O egoísta é aquele que faz questão de mostrar cada doação que pratica e ainda acha que é normal de pessoas altruístas. Quando o ego é muito grande, dizem que não cabe na pessoa e acaba escapando para fora dela. É um estágio perigoso permitir que o ego comande a nossa vida dessa forma. O ego tem que ser contido, freado seu avanço. Quando se coloca o ego no seu limite, finalmente se abre espaço para que o altruísmo se manifeste. Uma pessoa altruísta é aquela que aprendeu a dominar o ego e consegue limitar a egolatria. O custo fixo na vida. Todas as reflexões deste capítulo têm a ver com o custo fixo. O custo de vida de uma família ou o custo fixo de uma empresa. Os gastos normais de qualquer família, empresa ou indivíduo.
A maneira como cada um administra o tamanho do seu custo fixo determina o nível de prosperidade que experimentará ao longo de sua existência. Claro que abrir mão dos prazeres da vida apenas para acumular reservas não vale a pena, porque a pessoa poderá se tornar um ser humano infeliz e reprimido com bastante dinheiro que não pode gastar. Prosperidade em vida seria gastar no que também proporciona o prazer do ego, porém na justa medida. Às vezes, pode ultrapassar o limite e exceder, mas logo que perceber, retorna para cuidar e cultivar o que realmente tem valor para a família e a empresa. Isso só será possível se aprender a manter o custo fixo e nunca ultrapassar o limite do que for razoável. Intimamente, cada um sabe o que é necessário e quando os gastos ultrapassam a necessidade.